Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Olha só, bom dia nessa quinta-feira. Vamos lá, iniciar mais um dia. Estamos chegando no fim de semana, não é mesmo? Mais um dia aqui do Segue o Prumo. Se você caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Rafael Mendes, você está no canal Vai Civil e este é o programa Segue o Prumo, todos os dias às 7h27. Aqui, uma pílula de conhecimento prático para você, profissional da construção, crescer e prosperar na sua profissão, seja ela qual for, dentro da construção civil. E vamos entender uma coisa? Toda semana a gente faz uma série aqui, né? E essa semana a gente está com uma série poderosíssima que chama aliás, o poder, ó. Poderosíssimo poder, tô doido. A obra não perdoa improviso. A obra não perdoa improviso. E não perdoa mesmo, né, gente? Não perdoa mesmo. E durante essa semana a gente falou que o improviso ele parece solução, mas não é. Que tem coisa que precisa ser decidida antes, né, para a gente não ter esse improviso, e que improvisar demais destrói o prazo. A gente falou isso muito ontem, né? O prazo, o orçamento e a qualidade da obra. Essa é uma recapitulação dessa semana, de segunda a quarta a gente falou aqui bastante sobre isso, então se você não assistiu, vai lá assistir porque vai valer a pena. Mas hoje a pergunta é, como sair disso? Como que a gente resolve esse problema, né? Porque não adianta a gente saber o problema e não saber a solução. Então vamos entender a solução um pouquinho? Como que a gente vai criar uma obra mais previsível, mais previsível por conta do prazo, mais organizada financeiramente e menos dependente do famoso depois a gente vê, né? Menos dependente do famoso vamos lá na hora a gente vê o que dá. Vamos depender um pouco menos disso, porque a gente precisa ter clareza do que fazer para não ter dificuldades na obra. O primeiro passo para a gente, vamos trazer aqui 3 passos, tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer, planejar antes, tá? Planejar antes. Ajustar durante o planejamento, aliás, planejar antes e ajustar durante a execução. Às vezes, durante a execução, você precisa ajustar o planejamento, ele não é travado, né? E como que você faz o planejamento, Rafa? Aí você pega lá o papel, caneta e vai. Ou uma planilha no Excel e faz. Ou um aplicativo e faz. Você precisa encontrar uma forma que encaixe para você para realizar esse planejamento. E o planejamento não é complexo, gente. Não é nada de outro mundo. É pensar o que eu preciso fazer esse mês, tá? Tem isso, tem aquilo outro. Você pode fazer na unha ali, você pode usar a inteligência artificial, um chat GPT para te ajudar. Fala, chat, olha, eu tenho essa obra que tem esse prazo aqui e eu tenho que fazer esse escopo aqui. Daí você coloca lá o escopo. Monta para mim aí um planejamento de cronograma para eu poder, que seja viável para eu poder executar essa obra. Olha que pronto, já chega na sua mão pronto. E você aí sofrendo, porque eu não sei como é que planejo, não sei o que fazer, não vou nem fazer. Faz, gente. Faz porque eu garanto que vai mudar a sua forma de trabalhar. Você precisa pensar como empresário e parar de pensar como pedreiro. O pedreiro pensa como? Agora faltou cimento, faltou areia, não sei o quê. Agora eu não sei como é que vai ser amanhã. Sabe, serviço não falta, mas o que falta? Dinheiro, organização. É ou não é? Serviço para pedreiro não falta. O que falta para ele? Dinheiro. E por que falta dinheiro? Porque não tem organização. Não tem organização nem financeira, nem do que ele está fazendo. Aí não tem jeito a conta não fecha, né, gente? A conta não fecha. Se você trabalha nesse formato, sinto lhe informar, mas você vai precisar mudar para conseguir se adaptar a esse novo formato, que é o quê? Fazer uma organização antes para você vir depois na execução. A execução precisa acompanhar o planejamento. Senão, de nada adianta eu ficar falando aqui e você não se mexe. Vamos fazer o planejamento direitinho, tá bom? Com isso a gente consegue lidar com o improviso. Mas vamos tratar aqui de uma diferença que tem de improviso? Uma diferença importante, tá?
Improviso é algo que surge mesmo com planejamento. Rafa, mas eu não estou fazendo planejamento para evitar imprevisto? Não. Você está fazendo planejamento para evitar o improviso, tá? Então, o imprevisto é algo que surge mesmo com o planejamento. No planejamento, você coloca uma folga lá de datas, tal, de algum imprevisto que possa acontecer. Mas o improviso é falta de preparação disfarçada de solução. Parece, presta atenção no que eu vou falar. Parece na obra que você improvisou, que você foi um gênio, que você encontrou. Não, deixa que eu resolvo. Surgiu um desafio e você sai da frente de todo mundo porque eu vou resolver isso daqui. E você vai lá e dá a solução. Isso é um improviso. Muitas vezes aquilo que está acontecendo é algo que já era previsto. E você poderia ter solucionado já e nem precisaria você estar lá fazendo essa solução. Então, improviso é diferente de imprevisto. Agora, tive um imprevisto. Beleza, aí a gente tem que improvisar ali mesmo. Tem que encontrar a solução. Tá tudo bem. Mas a gente precisa diferenciar. Muita gente torna, por exemplo, faltou material na obra e diz que foi um improviso. Não foi improviso, né, gente? Foi um imprevisto. Você não conseguiu prever uma coisa que era claro que ia acontecer. Aí entra num cenário aqui. Obra organizada não é obra que nunca tem problema. Obra organizada não é obra que nunca tem problema. É a obra que sabe responder melhor quando o problema aparece. Ela sabe como lidar com o problema. Por que sabe lidar com o problema? Porque já tem um planejamento. Então, quando o problema surge, quando o desafio surge, acontece que é um desafio que ele é pequeno, não é pontual ali. É um negocinho que você vai lá e consegue, uma fagulha que começou a acender um incêndio ali, você vai lá e apaga. O problema real é quando o negócio desgringola. O que é o negócio desgringolar? É você, tudo tá acontecendo na obra e incêndio para todo lado. Isso é que não pode acontecer. Isso que vai atrapalhar o seu desempenho. Beleza? Vamos para o segundo tópico aqui. Cria uma rotina de conferência. Não basta planejar. Você planejou? Tá, o planejamento vai te entregar, o ChatGPT vai te entregar o planejamento e tudo mais. Beleza. E agora, o que eu faço? Cria uma rotina de conferência. Precisa conferir se o planejamento que você fez realmente está viável. Se ele realmente está acontecendo. De nada adianta você fazer o papel aceita tudo, gente. De nada adianta você fazer o planejamento e não conferir se ele está sendo cumprido. Beleza? Aí a gente entra num loop aqui sem fim, né? Entra num loop sem fim. A obra previsível, ela precisa de acompanhamento. Sem acompanhamento, a obra sai do trilho, não tem como ser diferente. Infelizmente, eu gostaria de dizer para você assim, não, olha aqui, se você largar a obra lá, ela vai se desenrolar sozinha. Não vai. Não vai. Não basta planejar. Não basta planejar. Não basta planejar e sumir. Tem que acompanhar. É preciso conferir, é preciso registrar, é preciso alinhar, é preciso corrigir a rota. Rotina simples, tá, gente? Eu não estou falando nada absurdamente complexo aqui, tá? Uma reunião rápida de alinhamento. Às vezes de manhã chega o pessoal lá, chega, tal. Gente, chega aqui rapidinho, 5 minutinhos aqui, ó. A gente está com a seguinte situação. O cliente está com um prazo apertado, assim, assado. A gente vai precisar se ajudar aqui. Vamos ajudar um ao outro aqui. A gente sabe que surgem desafios. Vamos tentar acontecer uma reunião simples de alinhamento. Fulano, você vai precisar fazer isso, isso, isso. Ciclano, você vai precisar fazer isso, isso, isso. Vocês, o que a gente pode fazer aqui para poder se ajustar? A pintura vai trabalhar aqui num lugar, instalação de piso vai instalar em outro lugar. Pô, gente, vamos fazer o seguinte, instalação de piso, vocês fazem ali e a pintura faz aqui, que vocês estão afastados. E o recorte do piso, como é que vai ser? Cara, faz o recorte do piso lá na sacada e fecha aqui para o pó não vir para cá e atrapalhar a pintura. Tudo isso é ajustado. Porque a gente sabe que o prazo aperta, às vezes a gente precisa colocar equipes trabalhando ao mesmo tempo que conflitam.
Marcenaria com pintura, com revestimento, com marmoraria. A gente sabe que conflita, mas às vezes é preciso. E aí você precisa trabalhar dentro daquela situação uma forma de ajustar, né? E conferir diariamente o que foi executado. Conferir, pô, tá, era para ser executado isso, foi conferir, foi executado? Foi, tá. Ou semanalmente, pelo menos, né? Se você está falando uma obra maior, pelo menos semanalmente você faz ali uma conferência, pô, aqui, tal, 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 tal. Bateu ali com o planejamento? Bateu, legal. Tá adiantado? Beleza. Tá atrasado? Opa, o que está acontecendo? Vamos entender, tá? Registrar as pendências, fazer registros, controlar os materiais e sempre ter um cuidado muito, muito, muito especial em acompanhar esse planejamento para executar na obra. Não é difícil fazer planejamento, gente. Faz. Eu tenho certeza que você nunca fez. É tranquilo de fazer. Você consegue. E depois não basta você fazer e largar ele na gaveta lá dentro. Você precisa pegar ele e acompanhar. Com as datas, tipo, ó, hoje era para estar assim, tal, tal. Financeiro, a mesma coisa. Ó, eu estou gastando tanto, mas era para estar gastando. Você precisa controlar a situação. Você precisa ter o controle da sua vida, você precisa ter o controle do seu negócio. Você precisa ter o controle sobre você mesmo, gente. Não tem condição. Não tem condição. A gente precisa trabalhar a obra de forma profissional. Tem muito profissional aí que se diz profissional, mas é amador. Tem muito profissional que se diz que é o mestre, que é o pica das galáxias, né? Que é o poderoso aí, mas na verdade é amador. Na verdade não faz as coisas como elas deveriam ser feitas, não acompanha como deveria acompanhar. O que não é conferido na obra vira surpresa. É batata. E surpresa na obra quase nunca é boa, hein? Surpresa na obra quase nunca é boa. Dificilmente uma surpresa você fala, nossa, essa surpresa é boa. Às vezes acontece, né, gente? Às vezes tem. Você espera que vai encontrar ali sei lá, um conduíte de ferro e encontra um conduíte novo de 3/4 ou de 1 polegada. Você fala, nossa, vai ser uma delícia de passar fio aqui, vai ser tranquilo. Achei que ia ser difícil. Às vezes acontece, né, situações assim. Achei que ia ser difícil fazer isso e foi mais fácil do que eu pensei. Mas, na maioria das vezes, não é bem assim que acontece, não é mesmo? Então vamos se preparar, vamos se organizar, vamos perder tempo. Quando eu digo perder, é ganhar, tá? Vamos perder tempo ganhando tempo no planejamento. Os japoneses já ouviu falar alguma coisa assim, que abriu um buraco na rua no Japão e em 24 horas eles resolveram. Eles estavam preparados. Um prédio no Japão demora 1 mês para ser construído, aqui demora 2 anos. Por quê? Porque eles perderam 1 ano planejando tudo, para encaixar tudo, cada detalhe e tal, e 6 meses executando. Perderam, eles gastaram mais energia, não é que perderam, né? Eles gastaram mais energia no planejamento para gastar menos energia na execução. Por quê? Por que fazer isso? Porque planejar, o papel, sai de graça. Se você mudar uma linha daqui para cá, você não vai pagar nada. E na obra? Se você errar um ponto de tomada ali, se você errar um lugar, uma pintura, uma cor de uma pintura, aqui era para ter sido pintado de azul, foi pintado de verde. Na obra você vai pagar o prejuízo. Vai pagar o prejuízo do material, vai pagar o prejuízo da mão de obra, vai pagar o prejuízo do seu tempo, sua hora técnica, vai pagar o prejuízo do prazo que vai estender, vai pagar o prejuízo, que é o maior prejuízo de todos, que é a experiência do cliente, que a gente vai olhar e falar, pô, meu, por que você pintou de verde e será azul? Esse prejuízo não entra na conta, mas ele é grande. Então você vai pagar um prejuízo alto. Por quê? Por preguiça, por não querer fazer as coisas, por não querer planejar, por não querer se organizar. Trabalhe de forma profissional. Você se diz profissional, não diz? Eu tenho certeza que você se diz profissional. Então trabalhe de forma profissional. Seja convincente com aquilo que você diz. Senão você está dizendo só balela. Tópico 3. Vamos para o nosso último tópico. Comunique antes de virar um problema.
se comunique. Passe as informações que precisam ser passadas e retenha as informações que precisam ser retidas, ou seja, ouça, escuta ativa e entenda o que a pessoa está falando, as equipes, o ajudante, às vezes está falando coisa importante, às vezes até um zelador, uma pessoa, um vizinho, passa uma informação importante que você precisa ter essa visão clara. Então, a comunicação ela é muito importante. Muitos conflitos poderiam ser evitados com comunicação antecipada. Às vezes, o condomínio, seja um condomínio residencial ou um condomínio comercial, ou um condomínio de prédio, ou condomínio de casa, não importa. O condomínio tem regras. Aí você vai lá e descumpre a regra. Aí alguém chega em você e fala, cara, você descumpriu a regra. Cada um de um jeito, né? Tem pessoas e pessoas. Lidar com pessoas é assim. Alguns vão chegar mais tranquilos, alguns vão chegar mais... Pô, meu, tá aqui a multa. Então, cumpre as regras. E se você for descumprir, às vezes precisa, né, para ganhar prazo e tal, pô, você precisa trabalhar até um pouco mais tarde e tal, posso trabalhar até um pouco mais tarde. Pede lá o consentimento das pessoas. Tenha parceiros ali dentro, a comunicação é muito importante, a comunicação com a equipe, a comunicação com o cliente, a comunicação com pessoas que podem prejudicar o seu trabalho. Quem são os que podem prejudicar o seu trabalho? Vizinhos, síndicos, zeladores, quem mais? Pessoas que estão trabalhando para você ali podem prejudicar o seu trabalho. Toma cuidado com a comunicação. Tenha a cabeça no lugar e comunique com clareza aquilo que você precisa, beleza? O cliente, por exemplo, ele precisa saber, né? Ele precisa saber o quê? Ele precisa saber o prazo que vai acontecer, ele precisa saber como que está o andamento da obra, ele precisa receber relatórios. Relatórios pode ser, às vezes até você trabalha de uma forma mais simples, o relatório ele pode ser uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Então, hoje nós fizemos isso, isso e isso, e amanhã vamos fazer isso, isso e isso. Olha a foto de como tá. O cliente, pronto, é um relatório. O cliente tá tranquilo. Tô entendendo o que está acontecendo ali. Ele só quer isso. O cliente, ele só quer isso. Ele só quer entender o que está acontecendo. Às vezes você fala assim, você fica com medo, não, mas ele vai ficar nervoso porque aconteceu uma coisa ruim. Mas ele vai ficar nervoso de verdade se ele descobrir que aconteceu uma coisa ruim através de outros meios, através dele mesmo. Fala, pô, tentaram me enganar aqui, porque uma coisa ruim, por que não me passaram? Então vai lá, passa, ó, hoje aconteceu um desafio assim, sei lá, furou um cano aqui e tal, mas já está resolvido, agora nós estamos observando se está tudo bem, para poder fazer o fechamento depois. Pronto, ele vai chegar lá, vai ver que tem um cano estourado ali, que tem um negócio diferente, e vai falar, pô, tá bom, foi aqui que aconteceu, já está resolvido, que bom. Você entende a diferença? E tem diferença, né, gente? E tem diferença. Não dá para ficar brincando com o cliente. E com a equipe também não. Com a equipe você precisa passar para ele alinhadinho. Pô, você precisa fazer isso. O combinado não sai caro e o óbvio precisa ser dito. Duas frases que você precisa anotar aí. O combinado não sai caro. E o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque o combinado não sai caro é aquela coisa de expectativa e realidade, que eu sempre falo. Você precisa combinar uma coisa e cumprir aquela coisa. Mudou o combinado? Comunica. Fala, ó, mudou o combinado por isso, por aquilo, tudo bem? Tudo bem. Ou novo combinado, beleza. O que não pode é sair as coisas atropelando, uma atropelando a outra. Isso é que não pode acontecer. Aí prejudica demais a sua imagem, prejudica demais o seu trabalho, certo? E para a equipe é a mesma coisa, ter clareza, ter transparência com a equipe. É muito importante isso. A equipe, eu estou dizendo, você trabalha, um profissional que trabalha com ajudante, ou então você gerencia obras e trabalha com diversas múltiplas equipes. Ou então você tem funcionário. Então em algum momento você tem alguma equipe para você lidar. Ou se você não tem, você está trabalhando com equipes em volta. Então você tem que lidar com as equipes em volta. Ajustar, alinhar, conversar, ter uma comunicação legal na obra. Cara, eu vou fazer isso daqui agora, posso fazer? Tá tranquilo para você aí? Tudo que é conversado, as coisas fluem melhor. Então vamos se comunicar bem na obra para não ter problema, beleza? Então com a equipe também.
Para fechar essa série dessa semana, a obra, né, a série que a obra não perdoa o improviso, mas ela recompensa quem se prepara, tá? Ela não perdoa o improviso, mas ela recompensa quem se prepara. Então, se prepare para a sua obra. Cadê? Se prepare para a sua obra para não ter o que? Dor de cabeça, para não ter preocupação. E se tiver preocupação, vamos ver aqui qual que é a frase para você curar essa preocupação de hoje. Caiu aqui. Vamos ver qual vai ser a frase de hoje da cura da sua preocupação. Uma boa hora de diversão é um magnífico bálsamo para as preocupações. Divirta-se. Então, ter aquele momento de lazer, ele é imprescindível para você ter uma vida de maior qualidade. Então, tenha um momento de lazer ali, se possível, com amigos que tragam aí algum benefício para você. Quando eu digo benefício, tragam aí uma conversa bacana, uma conversa de um nível mais elevado, né, de negócios, de empresa, enfim, de alguma coisa assim, ou a sua família, alguém próximo que você queira estar, né, mais junto aí, para se divertir, ou você sozinho mesmo, eu vou sozinho no cinema, eu vou sozinho jogar um videogame, eu vou sozinho assistir um filme, eu vou sozinho praticar um esporte, fazer uma corrida, sei lá, mas tem esse momento de lazer para evitar preocupações. É um dos remédios. Pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês. Te vejo amanhã, sexta-feira. A gente vai fazer a leitura de um livro fantástico que eu nunca coloquei aqui e é um livro que eu adoro e com certeza vai fazer sentido para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para poder a gente atingir mais pessoas. Ao atingir mais pessoas, a gente consegue o quê? Elevar a régua da construção. Esse é o objetivo desse canal. É o objetivo que eu espero que você me ajude a alcançar. Porque a gente está aqui gratuitamente. Essa é uma forma de você recompensar o tempo que eu demando aqui, atenção, todo o trabalho que eu tenho, câmera aqui, ali, aqui, um monte de coisa que eu tenho aqui de trabalho para poder ajudar você, genuinamente aqui, gratuitamente, para poder ajudar você. Então, se inscreve no canal lá, é rapidinho, compartilhe com alguém que você acredita que essa mensagem pode ser importante e nos vemos amanhã, 7h27 da manhã.